Boa tarde, colegas. Hoje venho falar-vos de um tema que me é particularmente querido, nomeadamente de cultura organizacional. É um tema que eu sigo há muitos anos e pelo qual me interesso há muitos anos, porque considero que a cultura é determinante para o sucesso de qualquer organização. Venho falar da cultura organizacional muito na relação com a performance. E começo por explicar e falar um bocadinho daquilo que é cultura com base desta nossa conversa. A cultura organizacional normalmente é definida como o conjunto de valores, crenças, hábitos de trabalho que são partilhados pela maioria das pessoas de uma organização e que de alguma forma condicionam a forma como essa organização está estruturada e desenvolve a sua atividade. Isto é normalmente aquilo que é definido de cultura. A cultura tem normalmente fatores tangíveis, como por exemplo a localização, a estrutura hierárquica e mais alguns aspectos intangíveis, mas que são fundamentais, e tem fatores tangíveis, como sejam o escritório, onde a divisão de espaços, enfim, alguns aspectos que são a forma como aquela atividade é exercida. A cultura organizacional é fundamental porque determina aspectos como a comunicação dentro da organização, a tomada de decisão, a evolução das pessoas, a forma de premiar as pessoas, tudo isso está muito condicionado pela cultura organizacional. E é, pois, um dos aspectos muito determinantes para qualquer organização. A cultura organizacional, eu dir-vos-ia que um dos aspectos mais relevantes, há quem pense, nomeadamente no mundo da gestão de recursos humanos, entre os profissionais de gestão de recursos humanos, que a cultura é uma das coisas que existe na organização, que já lá está, que fica por sedimentação e que, enfim, nós como profissionais pouco ou nada podemos fazer. Eu tenho uma visão exatamente contrária, eu tenho uma visão muito menos descritiva e mais interventiva. Eu considero que a cultura é demasiadamente importante e demasiadamente determinante para não ser trabalhada pelo gestor de recursos humanos e, portanto, penso que a cultura é uma ferramenta de gestão de pessoas e que nós a devemos trabalhar. A definição que eu mais gosto de cultura é a definição de há muitos anos, 1971, do CEO da ICL, e que dizia que cultura, quando lhe perguntaram o que era cultura, ele dizia: cultura is the way we do things around here. É a forma normal de fazer as coisas aqui. E eu acho esta definição particularmente rica e particularmente interessante porque nos traz dois aspectos. Como é a forma normal de fazer as coisas, quem está há muitos anos na mesma organização acha aquilo tão normal e tão habitual que muitas vezes acha e não consegue identificar muito bem os traços da cultura de uma organização. E, portanto, nós apercebemos muito mais da cultura de uma organização quando saímos de uma empresa para outra, quando saímos de uma organização para outra, e então percebemos que na outra organização a forma de fazer as coisas é completamente diferente. E percebemos que por onde vamos e de onde saímos são coisas completamente diferentes. Eu podia-vos dar aqui muitos exemplos, mas todos vocês reconhecem isto, reconhecem que efetivamente é na mudança, na transição que nós mais nos apercebemos. Mas o aspecto que eu gosto mais desta cultura, desta definição de cultura, nem é este. É porque esta cultura nos alerta para aquilo que é verdadeiramente importante na cultura e porque é que ela é importante para as organizações. Se a cultura é a forma normal de fazer as coisas numa organização, então se a forma normal, se a forma que todos fazem sem pensar, se a forma normal for uma forma boa, a cultura contribui para o sucesso da empresa. Se a forma normal for uma forma má, a cultura acaba por destruir uma empresa. Dito de outra forma, se a forma normal de fazer uma coisa, aquilo que normalmente as pessoas fazem numa organização, é orientada para o cliente, é orientada para os resultados, orientada para a qualidade, então a cultura está a contribuir para o sucesso dessa empresa. Se, pelo contrário, a forma normal das pessoas atuarem naquela empresa é de desleixo,
é virada para dentro, é sem prazos, é sem objetivos. Então, se isto acontece, a cultura mais tarde ou mais cedo destruirá aquela organização, desde que seja uma organização que possa ser destruída. Isto é por isto que a cultura é tão importante. A cultura é muito importante, essencialmente, porque pode ser o fator determinante do sucesso de uma organização ou pode ser o fator determinante do insucesso de uma organização. Será sempre um forte contributo. E é por isso que Peter Drucker, há muitos anos, referia que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. E é uma realidade. Não há estratégia que possa ser implementada se não estiver alinhada com a respectiva cultura. Imaginem uma organização que, por exemplo, define como fundamental uma estratégia de inovação e, portanto, é determinante para os objetivos futuros a inovação. Imaginem, se esta organização não tiver uma cultura de inovação, não for aberta, não aceitar o direito à diferença, não aceitar o direito ao erro, se não tiver uma cultura de inovação, esqueçam que não há estratégia de implementação nenhuma que possa ser implementada. E é por isso que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Por último, e tem a ver com o slide que vos vou mostrar agora, tem muito a ver com algo que se passou, com uma experiência que eu tive há muitos anos numa organização onde trabalhei e onde nós tivemos que implementar uma nova cultura e havia muito o problema do alinhamento com a nova cultura. E aí nós, nessa altura, analisámos um gráfico, não creio que não era da empresa, mas foi analisado e foi detalhado entre a equipa de recursos humanos na altura, que cruzava dois eixos. Na horizontal, o eixo do alinhamento da pessoa com a cultura da organização, portanto mais alinhado ou muito alinhado ou pouco alinhada, e na vertical o eixo do nível de performance, pessoa com muita performance ou pessoa com pouca performance. Quando nós quando nós cruzamos isto, temos 4 quadrantes. No quadrante mais interior, nós temos aquelas pessoas que estão perfeitamente inadaptadas à organização e àquela cultura. São pessoas que normalmente têm má performance e mau alinhamento com a cultura. E quando isto acontece, estas pessoas mais tarde ou mais cedo acabam por ter saído da organização, que estão perfeitamente inadaptados, não são felizes e acabam por, quer dizer, não há dúvidas nenhumas que esta saia. Por vezes temos pessoas que têm um grande alinhamento, mas que têm má performance, normalmente porque estão acomodadas, são aquilo que eu chamo os acomodados. Estas pessoas estão muito alinhadas com a cultura, mas não contribuem do ponto de vista dos resultados para a organização. Aqui também não há grandes dúvidas, estas pessoas precisam de ser espevitadas e desenvolvidas e muito provavelmente poderão se tornar um ativo para a organização. No terceiro quadrante que eu vos queria apresentar, temos as pessoas de referência. São aquelas pessoas que não só têm elevada performance, como têm elevado alinhamento. São aquilo que nós definimos como um farol para os outros, são um exemplo para os outros e, portanto, também não há dúvida nenhuma que são pessoas para manter dentro da organização. A questão que se punha naquela organização e que se punha muitas vezes é quando nós temos pessoas que são pessoas de elevada performance, mas completamente alinhadas com a cultura da organização. Ou porque nós temos uma cultura de integridade e aquelas pessoas são pessoas que atuam normalmente de uma maneira pouco íntegra, ou porque nós temos uma cultura muito coletiva e são pessoas extremamente individualistas. Enfim, por razões várias, aquelas pessoas têm boa performance, mas têm um mau alinhamento com a cultura. E aqui é que a porca torce o rabo. Aqui é que nós tínhamos dúvidas sobre o que acontecia. E para vos dizer a verdade, as dúvidas duraram um pouco. Nós achamos que a cultura é mais importante que a performance e, portanto, pessoas deste tipo, desde que sejam uma forte sintonia com a cultura da organização, não podem continuar na organização. Mais tarde ou mais cedo estas pessoas vão dar problemas, não só do ponto de vista de negócio, mas também como exemplos para os outros. Nós estamos a querer implementar uma cultura e permitimos que haja dentro da organização pessoas que estão completamente desalinhadas com a cultura e isto faz com que a cultura tenha muito maior dificuldades em ser implementada. Ficaria por aqui hoje e voltarei dentro dos dias ao contacto convosco.
Muito obrigado.